Olá, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui para o canal. Hoje nós falaremos sobre exercícios abdominais na gravidez. Então, será que grávida pode ou não pode fazer exercícios abdominais durante a gravidez? Então, se você conhece alguma gestante, já encaminha para ela, que hoje nós falaremos da parte teórica e eu vou mostrar uma parte prática para vocês no final da live, tá? Então, quem ficar comigo aqui até o final, a gente vai ter uma parte prática super legal sobre o que fazer e o que não fazer durante a gravidez. Então, sejam muito bem-vindas. Hoje nós falaremos sobre grávida pode ou não fazer exercício abdominal durante a gravidez, tá? É uma dúvida muito comum entre todas as mulheres, então eu quis trazer aqui para vocês mais um assunto que vai ajudar vocês a controlarem o ganho de peso durante a gravidez com uma prática segura de atividade física e sem prejudicar o bebê, que é uma questão aí muito comum entre as mulheres de será que se eu fizer abdominal durante a gravidez, se eu não estarei fazendo alguma coisa ali para o meu bebê. As nossas lives elas acontecem todas terças e quintas-feiras às 18h30 e eu trago aqui esses assuntos para que vocês se sintam mais seguras para a prática de atividade física. Para quem não me conhece, sejam muito bem-vindas, eu sou a Amanda, eu sou personal de gestantes e eu gosto muito de abordar assuntos com vocês para que vocês se sintam mais seguras, tá? Eu acredito muito que o conhecimento faz parte de um processo que a gente não sinta mais medo, tá? Então, a partir do momento que você tem conhecimento sobre determinado assunto, você passa a não ter medo mais em relação a ele e a partir daí você tem uma prática que você se sinta segura. Além da prática ser segura, você se sente segura em realizar aquela prática. Então, o tema do episódio de hoje é sobre exercícios abdominais, se grávida deve ou não fazer, tá? E por que eu trouxe, né, esse assunto para vocês? Porque realmente existem muitas dúvidas, né? Então, todas as mulheres que chegam para mim, que engravidaram e falam assim, Amanda, posso ou não posso fazer? Falam, será que pode acontecer alguma coisa pro meu bebê? Será que eu vou apertar ele? Será que eu fazer a força? Muitas mulheres associam ao trabalho de parto. Então, será que se eu contrair, eu estarei empurrando o meu bebê para fora, né? Então, existem vários medos associados à contração desse abdômen. E aí, o que eu vou trazer para vocês aqui nessa live é tudo que a gente vê na rede social, você saber identificar se aquilo é ou não correto e não ter medo mais em relação a isso, tá? E principalmente, como que eu posso fazer certo, tá? Então, por conta dessas dúvidas, por conta de todas as mulheres que chegam para treinar no meu programa, todas têm a mesma questão desde o início. A gente vai ou não fazer abdominal? Agora eu vou descobrir como que é um fortalecimento abdominal? Então, eu sempre tento explicar, tento contextualizar para elas a importância da gente fortalecer o abdômen da maneira certa. E acho que é isso que vocês mais veem na internet. Ah, precisa ativar da maneira correta. Precisa adaptar. Não pode fazer tal coisa. Então, assim, são muitas informações que levam a muitas dúvidas e as dúvidas levam ao medo. E aí, o que a gente faz? Fica ali sem fazer nada, né? Com medo de fazer algo que prejudique, a gente passa a não fazer nada. E não fazer nada é tão prejudicial quanto você fazer alguma coisa assim que seja o básico, tá? Então hoje eu vou mostrar pra vocês o básico, que pode ser bem feito, que vai ser seguro e que vai ser muito melhor do que não fazer nada, tá? Então, só para vocês entenderem aqui um pouquinho hoje, eu não vou prescrever uma sequência de exercícios ou quais são os exercícios que você deve ou não fazer. Por quê? Eu não sei quem é você, tá? Eu não sei como é a sua ativação, eu não sei qual que é o seu histórico, se você já treinava antes, se você é ativa, se você não é ativa. O que a gente vai fazer hoje? Hoje eu vou mostrar para vocês a base, tá? Então, as alunas que entram no meu programa, elas aprendem esse exercício super básico que faz ali com que ela tenha, a partir desse ponto inicial, ela consiga progredir nos exercícios, tá?
Então eu vou ensinar para vocês a base de todos os exercícios abdominais e os exercícios de modo geral, porque você vai usar para qualquer exercício, para que você se sinta segura durante as práticas que você fizer por conta ou com acompanhamento de algum profissional, tá? Então é super importante que... Vamos entender agora a parte do fortalecimento, tá? Quando a gente fala em fortalecimento, a gente fala sobre não só o reto abdominal aqui, né? O tanquinho, não é sobre ele só, tá? Então, a gente faz um fortalecimento dos músculos que a gente chama que são os músculos do core. O que são esses músculos do core? Esses músculos do core, eles vão fazer com que você tenha uma boa estrutura para o crescimento do bebê acontecer e que você se sinta firme, tá? Então, quando a gente faz um bom trabalho de fortalecimento dos músculos do core, que são o reto abdominal, que é na frente, e aí tem os laterais, tem os transversos, tem os oblíquos, então são músculos que vão ajudar você a sustentar a postura. Sabe quando você carrega, por exemplo, uma sacola pesada do mercado e aí você entorta o corpo? Você precisa fortalecer os músculos do core para que você mantenha a postura reta. Ou, por exemplo, quando você já tá com uma barriga um pouquinho maior ou você vê uma mãe carregando um bebê e ela não sustenta numa postura reta, então o ombro não fica retinho, você vê aquela pessoa que tá com o ombro aqui, apoiando a criança na barriga e jogando o quadril lá pra frente, para fazer uma base, uma cadeirinha. Então a gente precisa entender que quando a gente for falar de exercícios que são para fortalecer os músculos do core, a gente não tá falando de um grupo só. Então a gente não tá falando só sobre os músculos ali que fazem o tanquinho. Estamos falando de várias musculaturas internas que vão te ajudar a sustentar o seu corpo para quando tiver o crescimento da barriga, sabe quando começa a fazer aquela lordose excessiva, a mulher que anda com o bumbum super empinado e a coluna dela faz uma curva muito acentuada, a gente não quer que isso aconteça, tá? Então, com o crescimento da barriga, a gente vai fortalecer para que você fique com essa coluna o mais estável possível e não com tanta lordose, mais estável aqui, para você não sentir dores, tá? E, além desses músculos que eu falei agora, que é o reto abdominal, tem o transverso, tem o oblíquo, tem também os músculos do assoalho pélvico. O que é o assoalho pélvico? São esses músculos que fazem a base. São eles que sustentam ali o peso do bebê, tá? O que acontece quando a gente não tem um assoalho pélvico forte? Uma das consequências, a própria incontinência urinária, que é quando tem o escape do xixi. Então, são os músculos que eles ajudam a sustentar toda a base ali para segurar o xixi, para segurar o cocô e que você não tenha dor na região da pelve. Então, quando você conversa com algumas mulheres que já estão com uma gravidez mais avançada ou que já passaram, né, pelo processo da gravidez, muitas relatam: eu tive escape de xixi. É comum ter escape de xixi. Será? Será que a gente não pode fortalecer para que não aconteça isso? Muitas relatam também sobre sentir muita dor no pé da barriga, que é na base, sentir dor ali na região do ossinho aqui da pelve, um palmo assim do umbigo para baixo, quase no nosso órgão aqui na região genital. Então são várias situações que vão gerando dor porque você não tem uma boa sustentação e uma boa mobilidade da região. Então, quando a gente falar também de exercícios para a região do assoalho, para a região de fortalecer o core, a gente também faz no programa de treino trabalhos de mobilidade e alongamento que vão ajudar a prevenir dores, tá? Hoje nós falaremos sobre a parte de fortalecimento e não na parte de mobilidade e flexibilidade, que eu posso até trazer para vocês em alguma outra live, tá? Então, super importante, temos que fortalecer o abdômen, sim, durante a gestação. Não está associado com nada que vocês leem na internet sobre malefícios, então não está associado com parto prematuro. Se eu fizer força, eu vou empurrar o bebê, ou se eu contrair o abdômen, eu vou apertar ele. Gente, ele tá dentro ali de um lugar
que tá cheio de líquido, que é firme. A estrutura do corpo humano é maravilhosa, tá? Então você pode apertar o quanto você quiser, que ele vai estar envolto ali de uma bolsinha que tá protegendo ele muito bem. Então você não vai apertar ele, ele tem uma região ali protegendo ele, que o corpo humano da mulher é incrível na gestação. E uma coisa muito importante que eu escutei no evento agora que eu fui para Belo Horizonte, para um evento de treino para gestantes, e foi maravilhoso, que a gente tem que entender o seguinte: a gente não cuida de uma mulher pensando assim, você é uma mulher com um bebê ali na sua barriga. A fisiologia da gestante, ela é única, tá? Então a gente não tem que fazer o mesmo treino que a gente faria com uma mulher só adaptando que tem um bebê ali dentro. Não, a gente tem que adaptar todo um programa de treino para a fisiologia da gestante, para todas as mudanças que acontecem no corpo da gestante como um todo, tá? Então não, eu não te olho como uma mulher que está segurando um bebê. Eu te olho como uma gestante que tem uma fisiologia única. Tudo que está acontecendo com você agora pode ser exclusivamente da gestação. A partir do momento que não tem mais um bebê dentro, você volta a ter adaptações e questões fisiológicas que são completamente da fisiologia de uma gestante, tá? Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com exercícios que não são apropriados para a gestante, porque muitas vezes os profissionais pensam que, é uma mulher com um bebê ali dentro, eu só preciso adaptar algumas coisas. E não, a gente tem que adaptar todo um programa, principalmente para as complicações que podem vir aparecendo. Então, por exemplo, essa semana, uma aluna minha relatou que estava com dor ali na região da virilha, na região ali da pubis, da virilha. E aí, a gente fez trabalhos de mobilidade para aquela região. E aí, a gente conseguiu soltar e melhorar a dor dela. Então, assim, fazer exercício significa que você não vai ter dor? Não, a gente quer prevenir essas dores. E se elas aparecerem, existem exercícios para já tratar e para você já ficar melhor. E aí a gente vai trabalhando com tudo que for aparecendo no seu corpo para que você consiga manter uma boa postura, saudável, controlar o seu peso e com certeza ter uma prática segura. Sedentarismo não é opção durante a gravidez, tá, gente? Mesmo em gestantes de alto risco, a gente já tem hoje situações que a gente pode aí colocar na intensidade leve, mas que todas as gestantes podem e devem fazer fortalecimento do abdômen, tá? E aí aqui no final eu vou trazer para vocês uma atividade prática. Então, hoje eu trouxe essa live para vocês como uma oportunidade para vocês tentarem sair um pouquinho desse monte de informações que tem na internet sobre abdominal, né? Então eu vejo vários profissionais falando sobre temos que adaptar, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Tá, mas o que eu posso fazer então? O que é seguro? Como que eu adapto? Então a ideia hoje é que vocês consigam entender como que funciona a parte de ativação e vocês ficarem tranquilas do que vocês assistirem na internet sobre o que pode ou não. Então, todas as alunas do meu programa, elas sabem que elas assistem o vídeo, elas já sabem identificar se aquela informação é válida ou não. Ou elas me mandam, e aí a partir daí eu falo, gente, cuidado, isso aqui é verdade, isso aqui é mentira. Mas o principal, o conhecimento. Então, vocês terem conhecimento vai libertar vocês do medo de fazer ou não fazer alguma coisa, tá? E aí eu queria trazer para vocês alguns relatos. Então, essa semana teve uma aluna minha que ela tá ali perto das 30 semanas, tá beirando as 29 semanas, já tem uma barriga legal aparecendo. Não deu aquele boom ainda do terceiro trimestre, mas ela já está com o abdômen aparecendo. E aí ela foi no ultrassom e o médico dela virou e falou assim, sua barriga já tá crescendo, né? Já começou a aparecer as dores, dor nas costas. Ela falou, não tô com dor nenhuma. E aí a gente até brincou que ela ganhou uma estrelinha do médico, porque ele falou assim, nossa, que ótimo, você tá com personal, tá fortalecendo? Ela, sim, eu tô com personal que é especialista em gestantes, né? E aí o médico ficou encantado, parabenizou ela por estar fazendo um bom trabalho, estar fazendo, né, exercício. E eu, claro, fico muito feliz com o feedback dos médicos aí que eu venho trabalhando junto. Então, todas as minhas alunas, quando elas entram num programa de treino,
elas fazem desde o início, desde o primeiro trimestre, ativações do abdômen. E por que é importante a gente começar desde o primeiro trimestre? Porque é um momento em que o abdômen, o bebê tá muito pequenininho ali, é o feto, né? Tá muito pequenininho. Então, como não tem um volume dentro do abdômen ainda, o útero tá pequenininho, tá tudo pequenininho, é mais fácil da gente começar um trabalho de conscientização da ativação. O que isso quer dizer? Como ativar, tá? Então, quando o abdômen tá bem pequenininho, se torna mais fácil de você conseguir fazer o trabalho de ativação e que você se sente mais segura para, no decorrer da gravidez, você consegue fazer uma melhor ativação, porque você começou desde lá do começo. Mas, Amanda, então se eu já tô no segundo trimestre, já tô no terceiro, eu não posso fazer? Vai ser mais difícil? Vai ser um pouco mais difícil, com certeza, mas você pode sim fazer. Tudo vai depender do seu histórico. Então, mulheres que já eram ativas antes da gravidez e têm ali um abdômen fortalecido, têm uma boa consciência, geralmente elas conseguem ativar com mais facilidade. Mas é por isso que eu falo, eu não vou prescrever para vocês hoje uma sequência de exercícios, porque eu não sei quem é você, eu não sei como que é a sua força, mas eu vou trazer para vocês ali o início do início do início, que já vai ser muito legal e que é a base de todos os exercícios que a gente faz, independente de ser exercício abdominal ou não, tá? Então, todas as minhas alunas desde o início fazem ali uma ativação, um trabalho de aprendizado da ativação, para no segundo e no terceiro trimestre elas conseguirem fazer uma boa ativação abdominal, prevenir dores, manterem uma boa postura, proteger ali o assoalho pélvico para não ter uma incontinência urinária, entre muitos outros benefícios, né, que envolvem controlar o peso, prevenir doenças, porque se a gente tem uma boa massa muscular, se o nosso corpo está ativo, a gente consegue prevenir doenças, né, doenças de diabetes, pressão alta, não ganhar peso excessivo, controlar, né, esse ganho de peso, e tudo isso com uma prática segura de atividade física, sem prejudicar o seu bebê. Então, tudo que a gente quer é que o seu bebê esteja seguro durante toda uma gestação em que você vai estar ativa e se cuidando também, tá bom? E aí teve mais uma situação de uma outra aluna gestante que eu queria trazer para vocês. Ela tá grávida de gêmeos, eu até postei essa semana nos stories para quem tá me acompanhando. Ela tá grávida de gêmeos, tá ali com 24 semanas. E lá por volta das 11 semanas ela me procurou pra gente começar a fazer o trabalho, né? O médico deu um puxãozinho de orelha nela, falou: ó, você precisa fortalecer, até porque a gestante tem mais risco de desenvolver algumas questões, né, na gestação. E falou: você precisa começar a ativar, precisa começar a ativar as musculaturas, precisa fortalecer. E aí ela me trouxe 2 relatos que eu acho que vai ser muito comum, que vocês já escutaram. A própria dor nas costas, então ela falou que, assim pra mim: ah, Amanda, ela tava com 11 semanas, mas a barriga não estava crescendo ainda. Vou até contar isso pra vocês, não tava crescendo, aí ela teve um sangramento, a gente teve que parar, e aí quando ela voltou, ela já estava com o abdômen um pouquinho mais aparente, os bebês já estavam crescendo porque são 2, então o volume abdominal é mais rápido de aparecer. E aí ela já estava sentindo como se fosse um melãozinho ali preso com papel, né? Então é aquele peso, assim, traz um peso pra frente na região do abdômen. Então a lombar dela já estava começando a doer por volta ali de 14, 15 semanas. E um segundo relato dela foi sobre quando ela deitava de lado, ela sentia dor aqui na costela, por conta do peso dos bebês. Então, o bebê vai crescendo, vai aumentando essa pressão na região das costelas e isso vai forçando as costelas e sente um dolorido. Então, esses 2 relatos. Ela tava com dor aqui na costela por conta do peso dos bebês e por conta do crescimento do abdômen e tava com dor na lombar. Mostrei para ela, expliquei, a gente começou um trabalho de ativação, ela também sentia muito medo, tá, gente? Então, todas as gestantes que chegam para fazer exercício, elas sentem sim medo no começo, mas os exercícios fazem sentido. E acho que isso é o mais incrível. Quando um exercício faz sentido e você se sente segura, você entende o porquê você está fazendo ele, não tem preço. Então, todas ficam super tranquilas de continuarem fazendo um trabalho progressivo, tá? Então,
ela me relatou isso, a gente começou a fazer um trabalho e ali dentro de 1, 2 semanas no máximo, ela já não tava com mais nenhuma dor, tá? Então, é o que eu vou, esses exercícios que eu fiz com ela é o que eu vou trazer pra vocês hoje, que é o comecinho, tá? Então, grávida de gêmeos, a gente sabe que a barriga vai crescer pra caramba e ela tá ali fortalecendo, tá firme ali 2 vezes por semana comigo, pelo menos, fazendo todas as práticas para preparar realmente para o terceiro trimestre, que acho que é o mais difícil, por conta do crescimento abdominal, né? Então é quando teoricamente as dores começam a aparecer, mas a gente não quer que elas apareçam, a gente quer tratar para que elas não venham ali infernizar a sua lombar e te deixar, além de tudo que está acontecendo na gestação, de todas as preocupações. Imagina se você ainda tem dor no dia a dia, aí você não pode tomar anti-inflamatório, aí você fica com a postura super ruim, qualquer posição que você deita incomoda, alguma coisa tá doendo. Gente, péssimo. Não precisa ser assim. A gente pode sim ter uma gestação sem dores com a prática regular de atividade física, tá? Então, só para vocês entenderem que ativar o abdômen e fortalecer toda a região do assoalho, a região da lombar, a região aqui da lateral do abdômen, que tem o transverso, tem o oblíquo, tem o abdominal reto aqui, que todo mundo fica com um tanquinho. Você fortalecer esses músculos vão te ajudar a ter um corpo forte, você ter uma boa postura, prevenir dores, te ajudar no trabalho de parto, te ajudar a recuperar o corpo mais rápido no pós-parto. Então a gente fala que no pós-parto, a gente não quer aquela... Sabe um elástico quando ele tá bem molinho? A gente brinca que é calcinha de vó. Sabe aquela calcinha que tá antiga, que não troca por nada, o elástico tá bem frouxinho. Quando você não fortalece o seu abdômen, no pós-parto, o abdômen ele tá ali mais frouxinho, é como se fosse um elástico, assim, bem sem resistência. Quando você fortalece, você sabe como fazer essa ativação, você volta mais rápido. Então o músculo ele fica mais firme, ele não fica todo frouxinho, tá? Então vai te ajudar também a, no pós-parto, recuperar mais rápido, prevenindo dores, trazendo os órgãos de volta, prevenindo ali a incontinência urinária. E te ajudando na postura, né? Porque você vai ter que carregar o bebê. Então, se você tá ali com uma postura boa, uma postura forte, que você preparou o seu corpo para aquele momento, você vai colher os benefícios no pós-parto também, tá? Então, vamos para a parte prática que todos esperam. Então, um jeito errado, que eu já vou trazer para vocês já devem ter visto sobre a questão de flexão de tronco. Então, sabe quando você tá deitada e você faz uma força, como se você quisesse enxergar o seu pé? E aí, essa flexão de tronco, ela gera um aumento da pressão dentro do abdômen. Lá no primeiro trimestre, não tem tanto problema se você sabe ativar. Mas lembrando, eu não sei se você sabe, então eu não recomendo, tá? Não tem tanto problema, porque não tem volume abdominal, mas se você sobe para fazer uma flexão de tronco, e aí vocês podem fazer o teste mais tarde. Veio fazer uma flexão de tronco. Se na linha acima do umbigo, então tem um umbigo aqui, tem uma região aqui. Se nessa região você perceber que teve um afastamento e saltou, tipo uma lombada, igual na rua, então tá retinho, veio uma lombada acima do umbigo e continua retinho. Essa lombadinha que acontece na vertical mostra que teve um aumento da pressão dentro do abdômen e a gente não quer que essa pressão aconteça, tá? Então, por isso que esses exercícios abdominais tradicionais de você flexionar o tronco, eles aumentam a pressão dentro do abdômen, principalmente se não feito de maneira correta. Então, gera esse abaulamento que é a diástase fisiológica, que com o crescimento da barriga lá no terceiro trimestre, a barriga vai crescer e aí vai gerar o afastamento das musculaturas e aí vai ter a diástase fisiológica. Quando a gente fortalece o abdômen, ajuda nesse retorno do abdômen, tá? Então, a gente precisa evitar esses exercícios que realmente fazem flexão de tronco e que você vê aqui um abaulamento. Então, é uma lombadinha, faz um voluminho para fora.
Uma segunda situação que vocês fazem o tempo inteiro, assim, durante o dia, é essa postura, né? Por isso que a gente fala, por exemplo, de você não levantar e deitar de frente. Então, quando você tá deitada na cama e você faz força para levantar de frente, tenta perceber o seu abdômen, olha para ele, começa a perceber o seu corpo. Vê se na hora que você levanta, se não faz aqui, se não escapa uma lombadinha para fora. Principalmente quando você levanta e quando você também vai deitar. Então tem algumas alunas, principalmente no primeiro trimestre, que ainda conseguem levantar e deitar de frente do colchonete. Elas estão sentadinhas, eu falo, ó, pode deitar. Aí elas vão pra deitar. Aí eu falo, olha seu abdômen, tá lá, já forçando aqui a região da linha alba, que é da diástase. Então a gente precisa cuidar, tá? Evite, desde o primeiro trimestre, levantar e deitar de frente. Deita de lado, faz a força para empurrar aqui, tanto para deitar quanto para levantar, tá bom? Então são dois erros que muitas mulheres fazem, que é o abdominal com flexão de tronco, a gente realmente já pede para evitar, e levantar e deitar no dia a dia de frente, né? Uma outra observação muito importante. Essa semana eu fiz a avaliação de uma aluna que ela me relatou que ela estava fazendo musculação, mas ela sentiu que ela estava fazendo algumas coisas errado, ou no caso ela nem sabia o que ela podia ou não fazer que era seguro, tá? E aí ela prendia muito ar durante os exercícios. Então, quando a gente faz um treino de força, a gente tem uma tendência de prender o ar quando a gente vai fazer muita força, principalmente nas últimas repetições. Esse prender o ar, ele gera um aumento também da pressão aqui intraabdominal. E a gente não quer que essa pressão aumente, tá? Então, uma dica simples e super importante é: nunca prenda a respiração durante os exercícios. Então, eu vou ensinar uma parte prática para vocês agora, que vocês vão associar aos exercícios. Então, sim, a respiração está completamente conectada com a ativação de abdômen. Então, independente do exercício que você está fazendo na academia, nunca prenda o ar. Sempre solte o ar no momento que você vai fazer a maior força. Então, vai empurrar, vai levantar, você vai soltar o ar e fazer a ativação correta do abdômen, tá? Então, mesmo que você não saiba fazer uma sequência de abdominal para fortalecer, esse prender e soltar o ar com uma ativação de abdômen já te protege de não aumentar a pressão dentro do abdômen e que você faça ali a prática mais segura da musculação, do funcional, tá? Então, vamos para a parte prática agora. Eu convido vocês, então, a ficarem sentadas retinha, tá? A respiração que a gente vai fazer é uma respiração para lateral. No Pilates, a gente chama de uma respiração tridimensional. O que isso quer dizer? Vocês vão colocar a mão na região aqui das costelas, tá? Eu vou até abaixar um pouquinho a câmera para poder ajudar vocês a enxergar melhor. Então, nós vamos colocar as mãos aqui na região das costelas e você vai inspirar empurrando a sua mão para lateral. Por que a gente vai fazer isso? Porque essa inspiração e expiração são exercícios que a gente já também ajuda a aumentar a flexibilidade aqui da região das costelas, mas principalmente a respiração vai te ajudar no trabalho de parto, tá? Então, respirar, ativar o abdômen na hora certa, saber a hora de relaxar, tudo isso a gente já tá pensando lá no parto. Então, nós vamos inspirar. E aí, por que a mão aqui? Porque vocês vão observar que é como se eu quisesse afastar as minhas mãos. Então, ó, olha como elas afastam. E soltar o ar, elas aproximam, tá? Então, se você percebe que você tá fazendo pouco, ou que você tá fazendo uma respiração que a gente faz de puxar o ar pra cima e o peito levanta, não é essa respiração, tá? A gente precisa fazer uma respiração em que a gente vai afastar para lateral. Aqui movimenta um pouquinho, mas aqui não é para ser o foco, tá? Então, vai puxar o ar pelo nariz, soltar pela boca. Ok, fácil, difícil. Se tiver difícil, tem que treinar mais. Agora a gente vai associar a respiração com a ativação do abdômen. Então, nós vamos inspirar,
Quando você soltar o ar, você vai soltar o ar fazendo força no abdômen. Então, ó, eu tô tentando colocar o dedo pra dentro, não entra, tá? Tô fazendo força aqui, ó. Tem uma parede, é como se você quisesse proteger o seu bebê dele não ser cutucado, infernizado por alguém. Então, se eu quiser cutucar algum órgão, o meu bebê aqui dentro, o meu dedo não pode entrar. Cuidado que não é estufar. Então, você não vai empurrar o abdômen pra fora e nem sugar. Tem gente que suga e aí o abdômen fica mole e lá pra dentro. Não é isso, é contrair, tá? Só que você não vai contrair fechando o corpo. Você vai ficar bem retinha. Então, ombros abertos, puxa o ar. Solta o ar. E deixa firme. Uma próxima evolução que a gente faz é, com essa contração, a gente faz também a ativação do períneo, que é a ativação para segurar o xixi. Quando a gente faz essa ativação correta ali da região do períneo, do transverso, aqui do lado do ossinho, então a gente tem um ossinho aqui do lado ele fica duro, ele fica firme também, tá? Então nós vamos puxar o ar, solta o ar, ativa aqui e puxa a forcinha ali, segura o xixi e relaxa, tá? Quando a gente relaxa, geralmente a gente já relaxa puxando o ar de novo. Então, a gente vai tentar fazer agora uma sequência de 3 movimentos direto. Então, vamos. Puxa o ar, solta o ar, ativa o abdômen, contrai o períneo sentindo aqui, ó. Pode até cutucar, ó. Então, eu tô falando com vocês, meu abdômen tá ativo. Tô aqui contraindo, tá? Vamos lá. Ok? Então, durante todos os exercícios que você for fazer, numa academia, quando for fazer um treino, quando for fazer alguma prática que exige ali uma yoga, um pilates, você associa essa respiração com o movimento. Nossa, Amanda, é muito complexo. No começo pode parecer, depois fica muito automático, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui um exercício que a gente faz da rosca direta para quem faz musculação, fortalecimento. Então a gente faz assim, ó, puxa o ar, solta o ar contraindo o abdômen, o momento da força na subida. Puxa o ar. Ok? Sem curvar, o tempo inteiro aberta, tá bom? Então, esse é um exercício super básico, super fácil de fazer e um alerta. Geralmente, para quem já treinava, talvez tenha um pouco mais de facilidade. Qual que é um relato muito comum que eu escutei entre todas as minhas alunas? Geralmente, os profissionais, eles não orientam sobre a respiração durante o exercício, tá? Isso é algo que para mim é crucial. Então, desde antes de trabalhar com gestante, eu sempre cobrei muito a respiração. Então, um conselho é: comece a fazer os exercícios com a respiração coordenada. Então, se você já, Amanda, eu não consigo ativar o abdômen, tudo bem, respira. Então, puxe e solta o ar coordenando com os movimentos, aí você vai tentando ativar o abdômen. Se você não consegue ativar o abdômen, você falou, mas tá mole, que é a maioria das mulheres que não treinavam antes, ou que realmente não sabem ativar. Então, já peguei mulheres ativas que não sabem ativar. Eu realmente te oriento a entre no programa de atividade física para gestantes, tá? Porque quando você não sabe ativar, existem exercícios educativos que aí estão lá dentro do programa. Então, a gente tem algumas estratégias que vão te ajudar a ativar esse abdômen de uma maneira mais fácil, para que você já aprenda desde o início. Você tá vendo? Se aqui que a gente não tem nada, que tá
para quem não tá com volume abdominal. Se aqui que ainda não tem volume abdominal já foi difícil, quando a gente tem o crescimento do abdômen, os músculos esticam. E quanto mais esticado, mais difícil. Então, por isso que a gente tem que começar essa prática desde o início da gestação. Para que quando você for tendo o crescimento do abdômen, vocês podem ver lá nos meus stories, que às vezes eu coloco, que as grávidas, elas puxam o abdômen para dentro e voltam, puxam e voltam. Esse puxar, não é puxar, não é aquele quando a gente vai colocar uma calça jeans apertada que a gente puxa para dentro. É essa ativação que a gente quer, tá? Então não é um vácuo de quando a gente vai tirar foto e quer ficar magrinha, não é isso. É realmente você ativa, puxa tudo pra dentro, deixa tudo firme e volta. Não aperta o bebê porque ele tá protegidinho, tem ali um líquido em volta dele, tem ali toda uma proteção em volta dele. Então você não vai prejudicar o bebê, essa ativação não vai induzir a coisas ruins pra ele, tá? Muito pelo contrário, eu até brinco que eu falo assim, imagina que você vai abraçar ele e soltar, abraça e solta. Então toda vez que você movimenta ele, muitas vezes alguns acabam até acordando ali pela movimentação, né? Fala, eita, ele tava tão quietinho aqui dormindo e começou a brincar, Então a gente também coloca o bebê para se exercitar quando a gente tá fazendo exercício, tá? Eu até tive um relato ontem muito legal. A gente chegou na academia, cheguei para dar treino pra minha aluna, que tá ali já com uma barriga mostrando mais. E aí a moça da limpeza, ela virou e falou assim, muito bom, vai colocar o bebê pra se exercitar, né? E aí eu falei, gente, que incrível, tem tantas mulheres que não têm essa consciência. E ela tava ali de uma forma muito genuína, falando, nossa, você vai colocar o bebê pra se exercitar, que legal, parabéns. Então, assim, gente, tudo que vocês fizerem para cuidar de vocês, vocês já estão impactando lá no bebê de uma forma muito positiva, tá? Então, a gente brinca que, além de personal de gestantes, eu também sou personal de feto. A gente também é personal do bebê. Porque tudo que você fizer, tudo que você se movimentar, você aumenta o fluxo de sangue para a região. Imagina ali contraindo e movimentando, você está aumentando o fluxo de sangue. E aquela região com mais sangue, o bebê recebe mais oxigênio, ele recebe mais nutrientes, você melhora o desenvolvimento dele. Então a gente já tem estudos mostrando que mulheres que são ativas, os bebês têm melhor desenvolvimento na primeira infância e na vida adulta. Mais neurônios, melhor capacidade do pulmão, mais massa muscular, menor circunferência de cintura, a mãe se desenvolve melhor. Porque se ela tá ali, tá saudável, não tá desenvolvendo doenças, tipo uma diabetes gestacional, o bebê não vai ter complicações da diabetes gestacional. Então, cuidem-se, sejam ativas, busquem informações, porque sempre que vocês buscarem informações, vocês vão deixar de ter medo do desconhecido, certo? Então, se a gente conhece, não é mais desconhecido e a gente passa a não ter mais medo. Então, o conhecimento, eu acredito muito que é a chave para a gente desenvolver a nossa consciência, para sermos ativas de uma maneira mais consciente, tá? Tanto que o meu programa é Gestação Consciente, porque todas as minhas alunas, elas têm consciência do que elas devem ou não fazer e do que é seguro para elas fazerem, tá bom? Vejo vocês então na próxima live. Pode deixar aqui nos comentários, pode me mandar mensagem que eu estarei super à disposição para ajudá-las nessa jornada da gestação, para que vocês tenham uma gestação segura, uma gestação tranquila e com o mínimo de complicações, tá? Para isso a gente precisa controlar o nosso ganho de peso, que é o que eu mais falo aqui. Controlar ganho de peso, ter um ganho de peso saudável, com uma boa massa muscular, é a base para uma gestação saudável com uma prática segura de atividade física. E o bebê só tem de agradecer, tá bom? Vejo vocês no dia a dia, nos stories, no Instagram, pode me mandar mensagem, pode mandar na mensagem na caixinha de perguntas. E por favor, se você não curtiu ainda, curte esse vídeo, me ajuda a continuar motivada para continuar trazendo aí conteúdo para vocês, tá bom? E não se esqueça, se você conhece alguma gestante, já encaminha para ela, para que ela aprenda essa ativação super básica e os benefícios dela ser ativa desde o primeiro trimestre da gestação. A partir ali, o médico liberou
pode começar a fazer exercício. O médico não liberou, tente entender o porquê, se tem alguma contraindicação e corra atrás dos seus direitos, tá? É um direito seu ser ativa, ser saudável e ter a melhor gestação possível. Até o próximo vídeo.